Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Abram a apostila de vocês. Lá na tarefa 20. Abram a apostila de vocês na tarefa 20, por favor. Professora, Sim. na semana passada, a última aula, eu faltei porque eu tinha médico, tá? Ok. E também na última aula, eu tentei ir na sua aula, mas não dava, tava travando. Aí minha mãe disse que eu ia ver o vídeo lá do vídeo gravado. Ok. Pessoal, desliguem os áudios de vocês, por favor. Para eu comentar as tarefas de casa, tá? Então, vamos lá. Nós fizemos a correção da tarefa 19 e eu pedi para vocês fazerem até a 23, semana passada. Bom, a tarefa 20, vocês tinham que fazer o caça-palavras das palavrinhas que vocês encontraram desse poeminha, tá? Essa tarefa é uma tarefa NET, tem esse símbolozinho aqui do tablet. Isso significa que você entra lá no site do Objetivo para conferir as suas respostas. Então, é uma tarefa que deve ser corrigida lá no site. Então, escrevam aí no final da página 70. Corrigido, no site (26/5). Certo? Tarefa 21. A tarefa 21 pede para vocês fazerem uma pesquisa de uma lenda que seja de conhecimento da cidade de vocês. Não poderia ser qualquer lenda. Tem que ser uma lenda que seja de conhecimento na sua cidade, tá? Então, vocês tinham que responder qual é o nome da lenda, quando ocorreu, onde ocorreu, personagens e o que aconteceu. Essa atividade ela era para ser apresentada na sala. Se a gente tiver tempo mais para frente, a gente volta aqui para fazer esse compartilhamento, tá? Então, escrevam aí. Comentado oralmente. Comentado oralmente. Comentado oralmente. Vinte e seis do 5. Próximo, adjetivos, tá? Então, adjetivos são palavras que servem para caracterizar substantivos. Nós temos aqui uma imagem e vocês tinham que colocar lá na letra A 3 adjetivos para caracterizar a menina e 3 para caracterizar a mulher, tá? Então, eu vou dar exemplos e depois, se vocês quiserem tirar dúvida se o de vocês está certo ou errado, vocês fiquem à vontade. Então, para caracterizar a menina, pode ser assustada, descabelada, triste. Para caracterizar a mulher, pode ser vaidosa, pode ser rica, pode ser malvada, brava, tá? Tudo isso pode ser usado.
Alguém aqui gostaria de tirar dúvidas se seus adjetivos são corretos? Ô, Pro, Sim. no da menina eu coloquei ameaçada, tá certo? Ameaçada? É, Tá, pode ser. tá bom. Obrigada. Imagina. Mais alguém gostaria de tirar dúvida? Eu, Pro, Sim. eu coloquei impiedosa. Ótimo, muito bom esse. Mais alguém gostaria de tirar dúvida? Então, escrevam aí. Comentado oralmente. Comentado oralmente. 26/5. A 23 eu também pedi para fazer? Não. Não, só até a 22. Só até a 22. Então, vamos lá, pessoal. Agora nós vamos voltar lá na apostila. Lá na página... Ô, Pro, a gente tem que te mostrar o diálogo. Nós fizemos a... Oi? Não, não vai me mostrar o diálogo. O diálogo era para ser feita a avaliação junto com os pais de vocês, não é para mostrar, tá? Então, a aula passada, nós fizemos a interpretação do mito de Rômulo e Remo, respondemos as questões da página 16, da página 17. Aí eu pedi para vocês fazerem em casa o diálogo, escolher um dos 5 diálogos que estão aqui na página 19 e montar uma conversa no discurso direto de acordo com o texto. Vocês tinham que fazer a redação no caderno e fazer a avaliação com alguém da casa de vocês. Eu até pedi para escrever embaixo, avaliado por alguém de casa e a data, tá? Então, hoje nós vamos para a página 21. Outra maneira de explicar um fato, tá? O que nós vamos ver aqui? Bom, nós estudamos a história de Rômulo e Remo segundo uma mitologia, segundo uma história contada que não tem comprovação científica. Agora nós vamos ler um outro texto que também fala sobre a história da fundação de Roma, mas por um outro ponto de vista. Então, vocês vão colocar aqui na questão 1. Será que esse texto vai se tratar da mesma história de Rômulo e Remo? É uma questão pessoal. Vocês vão fazer a leitura da página 21 e vão responder as 2 questõezinhas que tem aqui na 23. Ô, Tá? Pro, eu já tinha feito com a minha mãe. Eu achei que é... Não adiante as atividades de sala, a não ser que eu pedir. Então, façam aí leitura da 21 e responder a página 22. Eu vou dar uns 15 minutinhos para vocês fazerem esse daí, tá? 15 minutinhos para vocês fazerem. Ô, Pro, Sim, o exercício 1 da página 21 é para fazer antes de ler o texto? sim. Tá bom, Por obrigada. isso ele está antes do texto. Tá bom? Ô, Pro, 15 minutinhos aí, pessoal. Sim. você não ia corrigir aquele que você pediu pra gente fazer no caderno? Não, Não? não ia. Aquilo lá é para fazer em casa com os pais. Esse não dá para ser corrigido por videoaula. Então, por isso que eu pedi para fazer a avaliação. Na sala, você ia fazer a avaliação com o colega. O que muda é que você vai fazer a avaliação com alguém da sua casa. Essa é a única mudança. Mas você ia fazer a avaliação com outra pessoa mesmo. Ô, Pro, e aquele dos verbos que eu tinha que fazer no conjugal? Ah, sim, aquele lá dos verbos, o dos verbos, a gente vai fazer a correção logo, tá? O dos verbos a gente vai fazer. Agora, o do texto, não. O dos verbos, a gente vai fazer a correção brevemente.
Professor, responde a 22, né? Sim. Tá bom, obrigada. Ô, Pro, Sim. eu fui ver lá as notas no Moodle e a minha mãe disse que não apareceu de português ainda. Qual o seu nome? Sou o Zelame, Guilherme Zelame. Quem? Guilherme Zelame. Guilherme Ozelami? É, Você foi lá lá no Galileu e não está a sua nota? a minha mãe disse que não viu. Deixa eu fazer a verificação aqui agora, um minuto.
Pro, eu posso perguntar uma coisa também a respeito das notas? Só um minutinho, deixa eu só verificar o do seu colega. Guilherme, já atualizei a sua nota. Quem queria fazer uma pergunta? Eu, Pro. Camille. Pode falar. Pode falar, Camille. Então, as notas vão sair também no Moodle ou só no Galileu? Porque o Galileu eu Até onde eu sei, no Galileu. Porque eu não consigo entrar no Galileu e faz tempo que eu tô tentando e minha mãe entra em contato e acho que ela nunca consegue entrar. Pede para ela ligar na escola e pedir para falar com a coordenadora Márcia. Tá, obrigado. Tá bom? Vamos lá, pessoal? Acho que já deu tempo, né? Peraí, Pro, tô na última.
Então, vamos lá, gente. Então, vocês viram o texto, né? Esse texto é um texto embasado em pesquisas, que fala sobre a fundação, datas, como foi a organização política, quais foram as conquistas territoriais, né, de Roma. E aí nós temos a primeira pergunta. Complete o quadro de acordo com as informações do texto mitológico Rômulo e Remo e da história pesquisada de Roma. Primeiro, local onde teve início da história de Roma. Lá na história de Roma, qual foi esse local? Península Itálica. Pela Itália. Monte O Palatino. lugar específico. Península Itálica é todo lugar onde fica o território da Itália. Eu não Lácio. estou perguntando onde foi feito a Itália, onde foi feito Roma. Onde? Pode falar, Lorena. Palatino. Região do Laço? Monte Palatino. Monte Palatino. Eu tinha escrevido. Primeiro rei de Roma. Qual foi o primeiro rei de Roma, segundo a história de Rômulo e Remo? Rômulo. Rômulo. Como? Qual era a religião dos romanos na história de Roma? Politeísmo. 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 Questão 3. No texto Rômulo e Remo, usa-se os elementos mágicos para explicar os fatos. Nós temos lá o deus Marte, né? Já no texto A História de Roma, mencionam-se explicações lógicas para se chegar às conclusões. Complete o quadro, indicando, de acordo com os dois textos, qual foi o motivo da escolha do local. Por que na escolha de Rômulo e Remo foi o Monte Palatino? Sinal Por quê? dos deuses. Mas o que aconteceu que foi esse local? Tinha um pássaro Eles viram- sobrevoando o Monte Exatamente. Avistar 12 abutres. Avistar os 12 abutres. E na história de Roma, por que foi nesse local? A existência das colinas que Exatamente. Isso mesmo. A existência das colinas que servia como uma segurança natural. É mais difícil você escalar as colinas, tá? Então, são essas as respostas. Muito bem. Pro, pode escrever que é das colinas que protegiam eles de serem atacados por outros povos? Pode escrever assim? Sim, sim, sim. Agora vocês irão responder a questão 4 da página 23. Então, questão 4 da página 23. Vou dar aí mais uns 10 a 15 minutinhos para vocês fazerem.
Ô, Pro, é só a 4 da A questão 4 inteira. Tá bom.
2 minutinhos eu vou começar a correção, pessoal. Voltou. Ô, Pro, desculpa aí, a internet tinha caído. Sem problema nenhum. 1 minutinho e eu vou começar a correção. Então, vamos lá, pessoal. Questão 4. Bom, questão 4 diz, né, que os mitos e as lendas são histórias criadas pelo povo, que não têm uma comprovação científica. Aí fala lá, examine o primeiro parágrafo do texto, a história de Roma. E diz, pesquisas arqueológicas indicam que antes da formação de Roma, conviviam na península vários povos com pequenas populações rurais, como latinos, estrucos, sabinos, etc. Para justificar o que se afirma, conviviam na Península Itálica vários povos em pequenas populações rurais. E o texto menciona, para poder comprovar isso, pesquisas arqueológicas. Então, diz lá que no século VIII, a cidade de Roma formou-se na região do Lácio, na parte central da Península Itálica, que abrangia 7 colunas, entre elas o Monte Palatino e o Quirinal, e as planícies da margem do rio Tibre. É provável que a cidade tenha se desenvolvido nesse local exatamente pela existência das colinas por representarem defesas naturais que protegiam a população do ataque de outros povos. A topografia do local leva à conclusão de que a colina Palatino foi a primeira a ser povoada. Como se justifica nesse trecho a informação de que a colina do Monte Palatino foi a primeira a ser povoada? Que comprovação científica eu tenho nesse trecho que comprova que foi lá o primeiro lugar de povoação? Alguém? Posso falar, professor? Sim. Eu coloquei que as colinas foram o motivo deles que foi o primeiro lugar a ser povoado. Tá, mas eu quero saber o que nós temos de comprovação científica. Onde que eu tenho nesse trecho algo que me comprove cientificamente o porquê foi esse local? Fala, Lorena. A topografia. Exatamente, a topografia do local, tá? É o estudo topográfico, o estudo geográfico do local. A topografia do local. Examine outro parágrafo.
No início, Roma foi uma monarquia. Afirma-se que teve 7 reis, sendo que o primeiro foi Rômulo. No entanto, estudos históricos só comprovam a existência de 3 reis, todos de origem etrusca, não estando Rômulo entre eles. Por que no texto não se confirma que o primeiro rei foi Rômulo? Alguém? Posso tentar? Pode, amor. Pois fala que só existiu 3 reis de origem etrusca, não estando Rômulo entre eles. Exatamente. Então, eles só conseguem comprovar a existência de 3 reis, e Rômulo não é um deles, tá? Última questão. O texto declara, ele afirma que Rômulo não foi o primeiro rei de Roma? Sim ou não? O texto afirma isso, gente? Que Rômulo não foi o primeiro rei de Roma? Não, ele não afirma, né? Ele só diz que não há bases históricas para comprovar esse fato. Então, não. Ele só diz que não há base histórica para comprovar esse fato. Gente, eu mandei agora há pouco, lá no Agenda Edu, um comunicado, tá? Um comunicado sobre 2 informações. Então, presta atenção aqui em mim. Primeira informação, que está lá no comunicado. A semana que vem, em vez de vocês fazerem uma atividade no Moodle sobre gramática, sobre a apostila, vocês irão fazer uma atividade no Moodle sobre o livro literário Emília no País da Gramática, que foi o livro do primeiro bimestre, tá? Então, a atividade do Moodle da semana que vem será sobre o livro Emília no País da Gramática, tá? E a última atividade do bimestre no Moodle, que será lá em meados de julho, será sobre o livro que vocês devem estar lendo agora, que é A Ilha Perdida. Ok? Então, semana que vem, atividade no Moodle sobre Emília no País da Gramática. Pro, esse daí... Só um minuto. Em julho, lá no comunicado tem a data, a atividade no Moodle sobre o novo livro, A Ilha Perdida, de Maria Dupré. Alguma dúvida sobre essa parte? Claro. Esse segundo livro aí eu não tenho, já que tá tudo fechado. Precisa providenciar, querido. Está na lista de materiais desde o ano passado, tem que providenciar. O meu chegou já faz tempo, só que eu não sabia se era para ler ou não. Então, podem começar a leitura, tá? Mais alguma dúvida sobre o livro literário? A Ilha Perdida. Tem lá na lista de materiais, no site do Objetivo. Pois não? Pro, essa avaliação vai servir como prova do livro e vai valer nota, né? Sim. Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida? Não vai ter a de português de semana? Em vez de ter a atividade sobre a apostila, a semana que vem será sobre o livro literário Emília no País da Gramática. A semana que vem, só a semana que vem. E na última semana que vai ser sobre a Ilha Perdida. São quantas questões? Não precisa se preocupar com isso, meu bem. Não precisa, tá? Com quantidade de questões. Se preocupa só com a leitura mesmo. De quantidade não precisa se preocupar. Mais alguma dúvida sobre o livro? Então a gente pode até ler aquele resuminho que a gente fez no caderno? Sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Tá. Então, aviso dado, está lá no Agenda Edu, tá? Segunda coisa, esse bimestre nós não teremos prova de redação, tá bom? Não é possível fazer a avaliação da escrita de vocês, então nós não teremos prova de redação esse bimestre,
tá? Então, esses são os 2 recados que eu mandei para vocês lá no Moodle, tá bom? Deixa eu perguntar aqui, nessa sala, sexto B. Nessa sala, faltava fazer a P2 o Guilherme Calmona. Guilherme Calmona tá aí? Pro, ele não tá em nenhuma reunião. Tá. E a Juliana, tá aí? Não? Então tá bom. Só os 2 que não fizeram a P2. Ok, gente. Alguma dúvida? Alguma informação a mais que vocês gostariam? Pro, Ju, tá sim. Eu perguntei, ela não respondeu. Juliana, você já fez a P2? Ela tá com a câmera. Juliana, se você não fez a P2... Gente, tudo bem, não tem problema, tá? Só um recado para ela da P2, tá bom? Que eu não sei se você fez, eu vou olhar lá se você fez até sexta-feira, eu ainda não olhei, só queria saber se você já tinha feito. Pro, eu já fiz. Juliana, É. você fez sexta-feira? Aham. Ah, então tá bom, ótimo. Depois eu vou lá olhar, tá? Então tá bom. Alguma dúvida a mais, gente? Não? Então Não. tá bom. Boa terça e quarta-feira para vocês e na quinta-feira a gente se encontra, tá? Tchau, tchau, boas aulas. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Pro. Tchau, Pro.